isso com outras pessoas, mas o Senhor me deu um texto que Ele ministrou no meu coração sobre 3 níveis de autoridade que José alcançou no Egito. Os lugares mais difíceis e os momentos mais duros da vida são os momentos que Deus quer habilitar a gente com autoridade espiritual. Eu vou ler a princípio um texto que está em Gênesis capítulo 45. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 8 na corrigida. O texto diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Aqui é um encontro de família que aconteceu depois de 13 anos. Depois de 13 anos de momentos difíceis, após 13 anos de momento de dificuldade, José está na sua casa, após servir um jantar para os seus irmãos. Ele permite que os seus irmãos o conheçam, porque após 13 anos, sua fisionomia, a sua vestimenta, a sua intelectualidade, a maneira de se apresentar mudou. E ali os irmãos, que achavam que José estava morto, receberam a surpresa. Ele disse: eu sou o pai de Faraó aqui, e Deus me colocou como Senhor. Eu sou regente sobre toda a terra do Egito. É verdade que outrora, talvez o que passou no coração dos irmãos de José, é que tudo aquilo que eles fizeram, e nós vamos entender o que, foi uma ação diabólica, foi uma ação tramada pelo inimigo. E até entendo que isso é compreensível, porque na nossa cultura, muitas vezes cristã, a gente atribui as lutas da nossa vida ao diabo. Quando a gente vive uma fase da vida que a gente não gostaria de viver, a gente atribui a Satanás. E muitas vezes, certamente não consciente,
mas por desconhecer a vontade e o plano de Deus, a gente atribui ao inimigo coisas que o próprio Deus está fazendo. Muitas vezes, para viver o tempo bom com Deus, o Deus de Israel vai nos permitir viver os tempos ruins com Ele. Muitas vezes, para galgar a posição de destaque, Deus vai nos permitir ir para a pior posição. A ideia é que Deus quer fazer com que eu e você sejamos crentes que têm autoridade. Crentes que quando alguém ouvir a gente falar, as pessoas vão parar para ouvir. Crentes que quando as pessoas verem a gente fazer alguma coisa, elas serão estimuladas a fazerem também. Pessoas que quando vão olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, vão ter a nossa casa e vão ter a nossa família como uma referência. E não é porque a nossa família não tem problema, não é porque a nossa família não tem luta, mas é porque a gente aprendeu a ter autoridade. E a autoridade, ela não se conquista nos momentos bons da vida. A autoridade se conquista nos momentos difíceis. E pode ser que o seu momento, hoje, ele pode ser um momento que você não quer. Pode ser representado por um momento difícil. Mas acredito, e quero usar a Bíblia para isso, que é nesse momento que Deus vai elevar a nossa autoridade para o seu maior nível. Eu creio que é nesse momento difícil que Deus vai fortalecer a nossa casa. Eu creio que é nessa crise conjugal que Deus fará do nosso casamento o casamento mais fortalecido. Eu entendo que é nesse momento de comunicação difícil, às vezes com os nossos filhos, que Deus vai usar para estreitar os laços maiores dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Porque quando tudo parece que saiu do nosso controle, a Bíblia vai nos mostrar que tudo está no controle de Deus. Em Jó capítulo 1, no verso de número 29, é interessante porque no livro de Jó, e eu gosto desse texto, Jó 1,12, desculpa, deixa eu só ler com você esse texto, porque no livro de Jó, Satanás se apresenta diante do Senhor, e se apresenta para confrontá-lo. É Jó capítulo 1, verso 12. E Deus fala assim para Satanás: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a sua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás falou assim, ó: Jó te honra porque ele tem tudo. Tudo que ele precisa ele tem. Só deu a ele família, esposa, filhos, riqueza, tempo de paz. Deus falou assim: não, Jó é íntegro. Vou te mostrar como Jó é íntegro. Pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Aqui é Deus estabelecendo limites para Satanás. Satanás, ele não pode fazer o que ele quer. A gente que é crente, a gente corre um risco de acordar de manhã achando que o diabo pode fazer o que quer da nossa vida, achando que o diabo pode mexer com a gente a hora que ele quer. A gente corre o risco de achar que Satanás, ele tem o livre e o acesso total de nós. Ele não tem. E é por isso que Satanás não quer que a gente conheça a Bíblia, porque a Bíblia não só mostra o que Deus espera de nós, mas a Bíblia coloca Satanás no seu devido lugar. Acredite, nada acontece com você sem que Deus permita. Nada, nada, tudo acontece pela permissão de Deus. Em Mateus capítulo 10,
dos versos de número 29 ao 31, há uma explicação sobre isso. Olha Jesus falando com seus discípulos em momento que eles estavam temerosos. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, mais valeis vós do que os pássaros. Ele está dizendo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Pastor, o senhor não entende o meu motivo, o que eu estou vivendo. Eu não posso entrar no texto sem dizer a você um recado de Deus para o seu coração. Não tenha medo. Não tema. Não tema o que você está vivendo. Pastor, mas a minha luta é fruto de algo errado que fiz. Pede perdão para Deus. E não temas. Ele vai te guardar. O Senhor, Ele rege a natureza pela força da sua mão. O Senhor controla tudo pela força do seu poder. E Ele controla porque Ele tem autoridade. Jesus tem autoridade. A palavra autoridade, ela vem de autor, aquele que outorga. E quem tem autoridade é aquele que tem o controle. Quem tem autoridade é aquele que tem a voz. A autoridade é aquele que tem a direção. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, eu conto o cabelo das suas cabeças, eu cuido dos pássaros, não vou cuidar de você? Não temas. Ele está dizendo, eu tenho autoridade. A autoridade não está na mão do diabo. A autoridade não está na mão dos demônios. A autoridade não está na mão do inimigo. Jesus está dizendo, a autoridade está no meu controle. A autoridade está debaixo do meu poder. A autoridade está debaixo dos meus planos, dos meus projetos. Então até quem tem autoridade vai muitas vezes permitir com que a gente sofra hoje para colher frutos amanhã. Você que é pai vai entender bem o que é isso nessa introdução. Quantas vezes nossos filhos fazem uma coisa errada e a gente, por amá-los, a gente pune e leva eles a uma condição, a um momento que eles não querem. E por mais que eles fazem bico, por mais que eles fiquem tristes, a gente sabe, eu preciso mostrar a ele quem está no controle. Eu sou o pai dele, não é como ele quer, é como eu quero. E por mais que ele fique de bico, em algum momento você como pai, depois vai abraçá-lo. Você como mãe, vai abraçar, vai orientar e vai dizer por que fez aquilo. Assim é Deus. Deus permite a gente vivenciar algumas coisas só para mostrar que Ele está no controle. Deus permite que alguns planos não dê certo só para mostrar que não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Deus muitas vezes muda o curso da nossa vida, porque se a gente seguir o curso bom que a gente está indo, o final não é bom. Diz Provérbios, existe ao coração do homem caminhos que parecem bom, mas o seu final são caminhos de morte. Jesus está controlando tudo, Ele tem autoridade, Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, Ele sabe o quanto você deve, Ele sabe quais são as lutas do seu casamento, Ele sabe as lutas que você tem com seus filhos, Ele sabe as turbulências espirituais que você está enfrentando, Ele sabe que o seu momento talvez é de dor, é de agonia, é de desespero, é de abatimento. Ele sabe de tudo isso e Ele manda te dizer nesse domingo de manhã: não temas. Ele está no controle. Jesus está no controle. Por que Ele está no controle, pastor? Porque Ele tem autoridade. Eu acho tão incrível isso. Jesus, Ele é sensacional. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus usa essa expressão e eu gosto desse texto. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que é isso? Eu tenho autoridade, eu tenho poder.
Pilatos, quando está diante de Jesus, achando que tinha o controle da situação, lá em João capítulo 19, nos versos de número 10 e 11, Pilatos falou assim: você sabe quem eu sou? Eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para mudar a situação a partir de agora. O momento é de tensão, Jesus está preso. Jesus fala, pode bater o 10, vamos lá ler o que Pilatos fala. Não me falas a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar, tenho poder para te soltar? Jesus falou, nenhum poder teria contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos, a culpa não é sua. Fica tranquilo. Você só tem autoridade porque quem está lá em cima te deu. Você só tem o que tem hoje. Não é porque você é bom, é porque Deus te deu. Guarda isso. É interessante porque Jesus, ele tinha autoridade em tudo. Em Mateus capítulo 7, no verso de número 29, as pessoas ficam impressionadas porque ele ensinava as pessoas como tendo autoridade. Ele falava do que vivia. Quando Jesus falava, tinha impacto, tinha peso. Por quê? Porque ele tinha uma vida no altar. As palavras de Jesus representavam autoridade. E a autoridade de Jesus também, ela era uma autoridade que estava ligada ao tempo. Vocês conhecem lá o texto que a gente prega muito aqui de Mateus capítulo 8, no meio da tempestade? Se puder colocar só o verso de número 27, o finalzinho, Jesus fala, aquieta-te mar, aquieta-te ventos. Os discípulos estão andando com Jesus já há algum tempo, eles ficam de queixo caído. Que homem é esse que até os ventos e o mar obedecem a ele? Você sabe quem é esse homem? Jesus é aquele que começou algo, concluiu a missão e nos escolheu para trilhar o mesmo caminho. Jesus, ele não só tem, mas ele outorgou para a gente. Eu não pedi um texto, mas puder colocar Lucas capítulo 9, versículo de número 1, eu estou ainda introduzindo, não esqueci de Gênesis, ok? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e autoridade sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. Jesus tinha, entregou. Eu fiz, vocês vão fazer. João, capítulo 14, versículo de número 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que eu fiz, você vai fazer. Mas o diabo não quer que você saiba disso. Ele quer que você ande cabisbaixo, ele quer que você ande abatido, ele quer que você ande triste, porque o que cerca a nossa humanidade é a circunstância do momento. E Jesus não quer que a gente se prenda na circunstância do momento. A gente vê o hoje, Jesus vê a eternidade. A gente enxerga o agora, Jesus vê o todo. A gente vive esse exato momento, Jesus já sabe tudo o que vai acontecer com a nossa vida. E a ideia é que o Senhor faça com que a gente pense fora da caixa, que a gente olhe as Escrituras e compreenda aquilo que Deus vai fazer daqui a algum tempo, mas que o hoje faz parte desse momento. O hoje não pode ser pulado da história. É uma etapa que não poderia ser queimada. Era necessário você passar por aquilo que você está passando hoje. E na história que nós lemos, mostra José com autoridade, mas ele não começou com autoridade. Ele começou vivendo luta. E as lutas que José enfrentou são lutas que Deus já tinha escrito na história. Em Gênesis, no capítulo de número 15, no versículo de número 13, Gênesis capítulo 15, versículo 13, disse assim, ó: então disse
a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ás e afligi-la-á 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirá, e depois sairão com grande fazenda. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, você não tem filhos, eu tenho uma promessa para fazer na sua vida. Você vai ser pai. O seu filho, se você ler o contexto no capítulo 15, Deus falou: a sua descendência será como a areia da terra, será como as estrelas do mar. Através de você eu farei uma grande nação. Essa nação vai para o Egito ser afligida, vai sofrer por 400 anos, mas eu vou julgar quem afligiu o meu povo. Vocês sairão do Egito com muitas fazendas, com muita riqueza. Passou aproximadamente quase 290 a 300 anos, cronologicamente falando. Raquel gera um garoto chamado José. A resposta para a mudança de um tempo nasce do ventre de uma mulher que é infértil. A resposta para o estancamento de um sangramento nasce de uma mulher que não pode dar filhos. José, filho de Jacó, é gerado, e junto com seu nascimento, ele é uma resposta. José é alguém que vai mudar coisas de maneira poderosa. Talvez você está aqui agora e nem entende a magnitude que a sua vida tem. Talvez você está aqui agora e nem percebe quão relevante serão os seus passos, suas palavras e suas ações. Talvez você está aqui agora e nem acredite. E pode ser que em algum tempo alguém vai ler um livro que você escreveu, alguém vai pagar para ouvir uma palestra sua, alguém vai fazer de tudo para sentar e receber os seus conhecimentos. Por quê? Porque você nasceu, você foi gerado para um propósito. Você é uma resposta não de uma oração, você é uma resposta de Deus para mudar o tempo e para mudar uma circunstância. José, embora não sabia, ele era a resposta para uma nação. Eu não acredito que Deus me colocou aqui, Itaquera, que Deus colocou você aqui, Itaquera, só para a gente ser mais uma pessoa, só para nós sermos mais um. Não, Deus nos colocou aqui porque nós somos resposta. Muita coisa acontecerá a partir da minha vida, a partir da sua vida. Se você veio para cá desanimado, querendo entregar os pontos, Deus manda te dizer: fica firme, mudarei sentenças através de você. Sentenças vão ser mudadas. Olha que interessante, porque quando a gente lê a história de José com 17 anos ele entregava a má fama dos irmãos. O pai o amava pela sua integridade, pelo seu cuidado. O pai o amava porque ele era sincero. Fez uma túnica colorida e deu essa túnica para José. Então José despertava a raiva dos irmãos. A gente vive num mundo tão errado, que muitas vezes quem faz o certo, parece que está errando. A impressão que dá, é que quando você é correto, parece que você está errado. Essa é parte da história de José. Só que Deus quer mostrar para ele algumas coisas que ele vai viver. Em Gênesis capítulo 37, no versículo de número 7, ele vai contar um sonho que ele teve. Em Gênesis 37, 7, ele diz que estava atando, colhendo alguns molhos com os irmãos. Diz, estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Deus estava já mostrando para ele que ele viveria um tempo de autoridade. Mas ele é novo, ele não sabe lidar com isso. No versículo 9 do mesmo capítulo, ele conta um outro sonho. Ele fala: sonhou ainda um outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam contra mim.
E aqui o próprio pai dele vai dizer: você está dizendo que eu e os seus irmãos vamos se inclinar diante de você, José? Até o pai dele não entendia. Existem coisas que você vai viver, que por mais perto que a pessoa esteja de você, ela não vai entender, ela não vai compreender. Eu sou apaixonado por um texto de Isaías capítulo 46, eu acho que é verso 9, Isaías capítulo 46, se puder colocar, versículo de número 9, por gentileza. Olha que Deus fala aqui, ó: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Lembrai das coisas passadas, desde a antiguidade não é quando você estava nascido. Antiguidade é aquilo que está no museu. Não é assim quando a gente vai ver uma antiguidade? Deus está falando assim, ó: lembra-se das coisas passadas, desde a antiguidade. Mas como é que eu vou lembrar de coisas que eu não vivi, Deus? Já teve aquela situação de você estar passando por um momento, que você para, você fala assim: parece que eu já vivi esse momento algum dia. Você está vivendo uma situação e você fala: parece que essa situação é muito real, eu já vivi ela em algum momento da minha vida. E a gente vive uma incógnita, que a gente não sabe se termina bem ou se termina mal. É como Deus querendo só mostrar algumas coisas, e não escancarar tudo de uma vez para a gente, porque talvez a gente não saiba lidar com aquilo que Deus vai mostrar. Por isso que Deus nos permite às vezes ter doses homeopáticas. Aquilo que Ele quer fazer, Ele coloca uma dose da vontade dEle hoje, coloca outra daqui a algum tempo, porque a gente não tem estrutura para suportar tudo o que Deus quer fazer de uma vez. E Deus está mostrando para José: tu vai ser autoridade. Mas era para José ouvir, guardar. José ouvia e falava para os irmãos. Os irmãos tinham raiva dele. Aí, vai dizer no capítulo 37, acho que é a partir do verso de número 22, os irmãos estavam cuidando das ovelhas, e o seu pai Jacó falou: vai ver como é que seus irmãos estão. E ele foi, caminhou pelo deserto, não encontrou os irmãos num lugar, encontrou um homem que disse: olha, eles estão mais adiante. Ele foi, e quando estava chegando, Rúben, Judá, seus irmãos falaram: lá vem o sonhador mor, vamos colocar um fim nos sonhos dele. E quando José chegou, apenas para cumprir a vontade do pai dele, Jacó, os irmãos o pegam e o colocam numa cova vazia, num buraco. E ali José fica triste, chorando, sem comida, sem água, e o desejo dos irmãos era matá-lo, era tirar a vida dele, colocar um ponto final na história dele. E é interessante isso, porque eu me lembrei de um texto lá de Lucas, capítulo 9, não precisa colocar não, que quando Jesus fala: olha, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quando ele fala da espada, ele fala da palavra. Quando você vive a minha palavra, nem a sua casa vai entender. Quando você vive a palavra, nem seu marido vai compreender. Vai ter guerra na sua casa. Por quê? Porque você vai querer fazer o que é certo, o outro não. Aqui é guerra, porque José está fazendo o que é certo, mas os irmãos colocaram ele numa cova. E passado algum tempo, veio uma caravana de ismaelitas, mercadores, que compravam e vendiam coisas para o Egito. E quando aqueles mercadores viram, pagaram algumas moedas de prata para Judá e os seus irmãos, e levaram José como escravo para o Egito. Primeira coisa que eu quero deixar ao seu coração aqui nesse ponto, é que o fato de José estar na cova, o fato dele não ter provisão, o fato dele não ter água, não quer dizer que tudo estava perdido. Isso fazia parte do plano de Deus. Às vezes estar no buraco, literalmente essa expressão popular, às vezes estar no buraco não representa que você está em crise. Muitas vezes estar no buraco, você está no lugar que Deus quer que você esteja. Às vezes está no fundo do poço, não é onde a gente gostaria, como o profeta Jeremias ficou, mas às vezes o fundo do poço é um lugar que nos torna dependente de Deus.
Porque no fundo do poço, você não pode olhar para a direita, você não pode olhar para a esquerda, você não pode olhar para os lados. Quando você está no fundo do poço, o único lugar que você deve olhar é para cima. Como o salmista escreveu no Salmo 121, no verso 1: eleva os meus olhos para os montes, eu olho para cima, da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se o seu tempo é de buraco, se o teu tempo é de poço, se o seu tempo é profundeza de crise, não olha para a circunstância, olha para cima. Deus cuida dos pássaros, Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando de mim. Ele está olhando. Talvez a oração de José foi: Deus, me dá um livramento, me dá um socorro. Aí Deus mandou uma caravana de ismaelita, pegou, comprou por moedas de prata, levou para o Egito, vendeu para um homem chamado Potifar. Talvez ele dizia assim: rapaz, pedi para Deus me dar um livramento, Deus me arrumou um problema maior, virei escravo, vou servir sendo escravo na casa de um homem estranho. Ali ele trabalhou bastante. O diabo tentou prová-lo de diversas formas, mas Deus o guardava, até que injustamente a esposa de Potifar o acusou de tentativa de estupro, porque ela queria se deitar com ele, e ele negou veemente. Após negar-se, Potifar sabia, ele conhecia a integridade de José. Aprenda uma coisa, leia a Bíblia com um olhar mais clínico. Naquela época, José já seria degolado. Potifar só prendeu José, porque ele sabia que José não tinha feito nada, ele queria manter a sua honra. Mas ele também não matou José, porque ele sabia, Deus tem um controle, Deus tem algo para fazer na vida do José. Tem gente que quer colocar a mão em você, mas não pode. Ele vai: não posso mexer com essa pessoa. O diabo sabe com quem mexe, irmãos. O diabo sabe com quem ele pode tocar. Potifar sabia: eu não posso tocar nele. Ficou na prisão. E na prisão Deus também deu graça para ele. Cuidou de tudo lá. Lá na prisão ele revela os sonhos de duas pessoas. Após revelar esses sonhos, ele usa uma expressão: olha, não se esquece de mim quando você estiver lá fora. Mas o copeiro do rei se esqueceu dele, porque quem é escolhido por Deus também é esquecido. As pessoas vão passar por você e nem vão notar quem você é. Não ache que as pessoas são ingratas. Tem muita gente que Deus nos torna invisível para elas, porque é Deus que vai fazer na nossa vida. Ele não vai deixar pessoas fazer às vezes. E depois de muito tempo, Faraó tem um sonho perturbador, tem um segundo sonho perturbador. E aí o copeiro disse: olha, eu me lembro de um garoto. Quando eu estava preso, ele revelou o meu sonho e o sonho do padeiro. O Senhor me colocou no posto porque ele me disse isso, mas o padeiro foi morto. E ele falou a mesma coisa. E Faraó disse: traga esse homem para mim. Depois de 13 anos, barba feita, cabelo penteado, um homem bonito, forte, cheio de Deus, se apresenta diante de Faraó, a maior autoridade do mundo, o maior governo da época. Faraó diz: você tem as interpretações dos sonhos? José fala: eu não, mas o Deus a quem sirvo dará a resposta de paz ao coração de Faraó. E quando José, ele explica e traz a revelação, Faraó fala: aonde vamos encontrar alguém com essa unção? Colocou o Egito na mão de José. Veio a fome, a profecia se cumpriu, e naquele tempo de escassez, José controla tudo. Ninguém move o pé do Egito se José não dá ordem. Ele tem tudo sob controle. E os seus irmãos foram fazer uma visita a ele, mas não sabia quem era José. Foram buscar provisão no Egito. José os reconhece, se afasta, chora, porque a sua mente humana se lembra da tristeza, do engano. Ele devia ter remorso no coração, ele é humano, ele deveria ter pesar no coração. Mas ele volta, se recompõe e fala para aqueles homens: certamente vocês são espiões, vieram espiar a terra. Não, não somos. E Judá fala: nós somos em 12 irmãos, um já morreu,
o mais novo está com o nosso pai, e ele conta a história, e José fica quieto, e diga, eu vou descobrir se vocês não estão mentindo mesmo. Leve a mercadoria que vocês querem, e traga o irmão mais novo. E aí eles voltam para casa, um irmão fica como escravo, preso, eles voltam para Jacó, depois de muito tempo, Jacó chorando, a provisão acabou, ele não quer liberar Rúben, o Benjamim, que é o mais novo, mas sabendo que iria perder a família inteira por causa da fome, mandou Benjamim, e os irmãos voltaram para o Egito mais uma vez. E ali José falou, prepara uma mesa para eles. E eles foram levados ao palácio, e ali José, quando vê Rúben, não aguenta, vai para o banheiro, e ele chora, e ele dá um grito muito alto de dor. Talvez ele colocou toda a sua dor de tristeza para fora naquele momento, porque perdeu o crescimento do irmão, perdeu tanta coisa na história, mas ele se recompõe como todo crente, passa aquela maquiagem no rosto, enxuga as lágrimas, se apresenta, senta e segue o jantar, libera os seus irmãos e pega uma taça de ouro, de prata que ele toma, vinho nela, e coloca na bolsa de Benjamim, e manda os irmãos de volta para a terra deles. No meio do caminho, José pediu para que alguém fosse encontrá-los, dizendo, alguém roubou o nosso Senhor. É assim que vocês fazem, pagando o bem com o mal? Judá falou, quem cometeu o mal que morra. E quando eles abrem as bolsas, está a taça de prata, na bolsa de Benjamim, aquele que Jacó amava. E aí eles voltam presos, e quando eles chegam, José se dá a conhecer a eles, e aí entra no texto que eu li. José falou, vocês estão tristes por quê? Eu sou José, o irmão que vocês venderam para cá, mas não ache que vocês fizeram isso porque vocês quiseram, Deus me enviou. José tem clareza, eu só passei porque Deus me permitiu. Eu entendi depois de 13 anos que toda luta, toda crise, toda dificuldade foi permissão de Deus. Hoje eu posso fazer coisas que jamais faria se estivesse morando com vocês. Deus me trouxe a tempos de crise, a tempo de luta, porque Deus queria me dar autoridade. Já passaram-se 2 anos de fome e virá mais 5 anos. Traga todo mundo para o Egito, porque aqui eu tenho autoridade. Aqui eu digo, acontece. Aqui eu falo, tem que fazer. 13 anos de luta, 13 anos de dificuldade, mas Deus me honrou, Deus me colocou na posição. Ei querido, eu contei essa história para você entender que talvez o seu tempo ainda é da luta, ainda é da crise. A maneira como você se comporta nesse tempo vai dizer qual é o nível de autoridade que você vai ter. A luta vivida com sobriedade leva o seu nível de autoridade. Eu quero falar 3 coisas que ele fez para a gente poder orar. Quando estou entendendo, diga amém. Eu quero falar do primeiro nível de autoridade de José. Em Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 4. Gênesis capítulo 39, verso 4. O primeiro nível dele é na casa de Potifar. José achou graça em seus olhos. Aos olhos de quem? De Potifar, o dono da casa. E servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Eu quero falar aqui primeiro desse nível que José alcançou. O primeiro nível é o nível quando um homem confia os bens a você. Quando você tem coisas que não são suas, que o Espírito fale ao seu coração nesse momento. José está na casa de Potifar. O texto diz que Potifar olhou para ele e falou: você é um menino bom, eu vou colocar tudo o que eu tenho nas tuas mãos. Você só não vai poder tocar na minha esposa, o resto dessa casa controla. O primeiro nível de autoridade que Deus vai medir a gente é quando coisas são colocadas nas nossas mãos, quando homens confiam recursos para nós.
Eu quero parafrasear isso, é quando você vai lidar com dinheiro, recursos materiais, quando você vai lidar com bens, com coisas que não são suas, mas que você precisa zelar por elas, como se elas fossem suas. Aqui José está sendo provado no seu nível máximo de integridade. Aqui tem duas coisas que o Senhor colocou no meu coração: confiança e integridade. Aqui Potifar sabia, eu posso confiar nele. Ele é um escravo, mas ele não é como os outros, eu posso confiar. Em dias onde o cristianismo, o evangelho está tão banalizado, onde falam tão mal de crente, onde falam tão ruim de crente, você pode ser, nos dias de hoje, um crente que as pessoas podem confiar, um crente que a sua palavra vale, um crente que quando diz vou fazer, faz, um crente que quando toma uma postura, mantém aquela postura. Potifar sabia, nele eu posso confiar, eu posso sair da minha casa, deixar ele sozinho aqui, porque ele não vai mexer em nada. Mas espera aí, Potifar, ele é um escravo, ele estava preso, ele não deve ser uma pessoa de confiança. Não, andando junto, eu percebi, olha queridos, foi Deus que tocou no coração de Potifar, para que ele achasse graça em José. Quantos crentes que estão aqui nessa manhã, estão me assistindo aí pela transmissão ao vivo, e talvez você não é tão bom quanto parece, mas o teu patrão te chamou de canto para uma reunião, falou: eu vou te promover, eu vou te colocar nessa posição, eu vou te dar essa responsabilidade. Ei, você precisa saber, não é porque você é bom, é porque Deus deu graça para o seu patrão, para ele olhar para você e te ver como alguém diferente. Está sendo testado, é um teste. Aqui é o primeiro nível, é quando você lida bem com essas coisas materiais. Um crente não pode ter problema com dízimo, com oferta. Se eu não sou fiel nas coisas pequenas, como é que Deus vai me confiar as grandes? Esse homem vai governar o Egito, mas ele começou governando a casa dele. Ei, se você não aprendeu a se submeter aos seus pais, como é que você vai querer ser um chefe de família? Se você não aprendeu a ser um funcionário honesto, um funcionário idôneo, como é que você vai ser dono de um negócio? Seja o melhor funcionário e Deus te fará o melhor patrão. Tira aquele crente que ninguém está vendo, mas que está arrumando as cadeiras, está organizando, está tirando as coisas do chão. Cara, mas tem gente que faça isso. Não, eu posso fazer, porque Deus me confiou isso aqui, eu vou fazer, eu faço aqui. Amanhã Deus me coloca aqui. O primeiro nível é o nível onde um homem te entrega os seus bens. Confiança e integridade. A nossa confiança está sendo medida nesse exato momento. E a nossa integridade também. Mas tem o segundo nível. O segundo nível de autoridade que José alcança, está em Gênesis capítulo 39, nos versículos 20 ao 22, porque aqui ele está preso, e olha que interessante isso, vai dizer: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Olha o verso 22. E o carcereiro repete comigo, entregou. É a mesma frase do Potifar. O carcereiro entregou os presos na mão de José. O segundo nível de autoridade que Deus nos entrega. Se o primeiro nível quer dizer que homens me entregam bens, homens me entregam coisas. O segundo nível é quando homens confiam pessoas na sua mão. Aqui o carcereiro confia pessoas nas mãos de José. É quando a sua autoridade agora não tem a ver com objetos, mas tem a ver com vidas. Deus coloca vidas para você tomar conta. Se você ler as cartas que Paulo escreve à igreja de Timóteo, ao seu discípulo, você vai ver que a condição para servir na casa de Deus, ele diz para todos,
para o diácono, para o bispo. Ele fala: se você não governar bem a sua, cuida das pessoas da sua casa. Ele está dizendo: isso aqui é um segundo nível. Você vai ter que cuidar de gente. Eu estou vendo aqui a professora, vai ter que cuidar de criança. Deus confiou criança na sua mão. Você é líder de ministério, Deus te confiou vidas. Deus está medindo. É um segundo nível. Como é que você fala com elas? Como é que você as orienta? Como é que você trata? Deus te colocou como senhor de uma empresa. E Deus colocou ali funcionários que se submetem a você. Como é que você lida com eles? Como é que você conversa com eles? Qual é a sua diretriz? Qual é a sua postura? Qual é a maneira que você se porta? Será que a gente fala como Jesus falaria? Será que a gente trata como Jesus trataria? Será que a gente cuida como Jesus cuidaria? É o segundo nível. José está preso, mas sabe, eu tenho que cuidar deles. O segundo nível é quando alguém me confia pessoas. Eu não posso destratar um irmão aqui, porque aqui eu estou debaixo da autoridade do pastor Moisés, da pastora Vânia. Eu não posso que as minhas filhas destratem alguém. Elas estão debaixo da minha autoridade. O que é a primeira coisa que você vai falar para alguém que faz uma coisa errada? Você aprendeu com quem isso? Olha esse segundo nível, como é que a gente lida com gente. Como é que a gente lida com pessoas. Mas eu quero falar com você do terceiro nível. Gênesis capítulo 41. E aqui, eu anotei aqui no meu celular, no dia 19 de fevereiro, às 22h41. Deus te confia as revelações. Primeiro nível, coisas são confiadas a você. O segundo nível, pessoas são confiadas a você. Terceiro nível, Deus confia coisas espirituais a você. Deus confia as revelações a você. Por que José revelou o sonho daqueles dois homens presos? Deus confiava nele as revelações. Por que é que ele sonhou lá na casa do seu pai com os molhos, com as estrelas, com o sol e com a lua? Deus confiou a ele as suas revelações. Aqui no capítulo de número 41, eu quero fazer a leitura com você. Gênesis capítulo 41, versículo de número 38 em diante. Diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como você. Tu estarás, olha aqui irmãos, o verso de número 40. Tu estarás sobre a minha. Você cuidou da casa de Potifar, toma o palácio na sua mão. E por tua boca se governará todo o meu. Você cuidou de 2 presos na cadeia. O Egito inteiro está na sua mão. Somente no trono eu serei maior que tu. Verso 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Aliança. Você passou no nível 1, nível 2, eu tenho uma aliança com você. E o fez vestir dos vestidos de linho, nova vestimenta. Tira a roupa de escravo, coloca a roupa de honra. E o colocou um colar de ouro no seu pés. Deu a todos o respeito. Esse homem tem autonomia. Verso 44. Não, 43. E o fez subir em que carro? Vamos lá. E o fez subir em que carro? No segundo carro. José, você está grande. Eu te fiz assim. Primeiro carro está ocupado, é meu. Primeiro carro é de Jesus, você não ocupa. Vem para o segundo carro. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim sobre toda a terra do Egito. Ele circulou por toda a terra do Egito, para que todos vissem José do lado de Faraó no segundo carro, dizendo: esse é o cara que eu levantei. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Como é que José chegou no Egito?
Não dá para pensar muito, né? Talvez numa carruagem, atrás uma cela, e as pessoas colocadas como animais, sentado, sujo, assustado. Assim foi como ele chegou lá. Mas a sua postura, a sua integridade, a sua honestidade, a maneira como lida com coisas, a maneira como lida com gente, depois de 13 anos, chegou o tempo de honra. José agora está andando pelas ruas do Egito, não num carro de escravo, mas num carro de alguém que foi levantado como Senhor. Alguém que Faraó dizia: respeitam ele. Ele tem autoridade, Ele é a minha boca aqui, Ele é a minha voz aqui. O que Ele fizer é como se eu tivesse feito. E é o que Jesus quer fazer com a gente, porque o Antigo Testamento é sombra do Novo. A gente chegou como escravo, escravo do pecado, aprisionado, abatido, chateado. Jesus mudou e quer mudar a nossa história e fazer com que a gente ande pelas ruas, não mais sendo visto como escravo, alguém que foi afligido, humilhado, não, mas alguém que no momento de luta, no momento de crise, manteve a postura, continuou sendo crente, continuou sendo leal, continuou sendo honesto, continuou na posição, e aí vem a honra. Ei, o último nível é o nível das revelações de Deus. Nos tempos difíceis, Deus vai levantar homens com revelação. Nos tempos difíceis, Deus vai levantar homens que têm visão espiritual. Se você enxerga a luta, se você enxerga a crise, talvez você está no primeiro nível, Deus quer te levar, meu irmão, para o terceiro nível. Você vai sair da crise e vai entender: essa crise é plano de Deus, essa luta é propósito de Deus, essa dificuldade é propósito de Deus. Afinal de contas, quem nunca viveu crise e luta não pode ajudar ninguém. Quem passou fome vai entender quem é o faminto. Quem foi enfermo vai entender quem é o doente. Quem passa por crise no casamento e sofreu restauração, vai ter uma palavra de restauração. José sabia: o meu tempo passou, o meu tempo de luta passou, agora é um tempo diferente. Mas eu vou encerrar essa reflexão com você em pé. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluias. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Eu quero ler aqui com você. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 50. Tudo que o diabo quer é que a gente amaldiçoe esse tempo que a gente está vivendo. Faraó, quando dá essa honra, ele entrega uma pessoa, uma moça, para ser esposa de José. Naquela época os casamentos eram arranjados. Faraó entendeu: você precisa constituir família. José tem 2 filhos no Egito. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro, Manassés. Repete comigo: Manassés. Manassés não é só um filho. Manassés representa um novo tempo. E eu quero liberar sobre a tua palavra, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Sabe o que representa aqui? Não é dar as costas para a família. O seu trabalho e a sua família trazia na sua consciência um tempo de dor e de sofrimento. Deus me fez no Egito esquecer de toda a minha dor. Quando eu me lembro aqui dos meus momentos difíceis, com choro, não é de dor, é de gratidão. Porque o grato é aquele que sabe de onde Deus tirou. Ele está falando aqui, ó: Deus me fez esquecer da minha dor. Deus me fez esquecer das minhas dificuldades. Primeiro filho, Manassés. O segundo filho, verso 52, e o nome do segundo chamou Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha, onde por um momento talvez o diabo pensou que ia me amassar. Deus me fez crescer. Aonde o diabo achou que eu ia parar,
foi o maior crescimento da minha vida, e eu quero liberar sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor te permita viver o seu tempo de maior crescimento. Essa luta não representa a sua paralisação, mas representa o seu crescimento em Deus. Agora entende aí, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Só que você não tem contado a tribo de José e nem a tribo de Levi, porque da tribo de Levi Deus gerou Moisés, o libertador, e da família de Moisés veio Arão, a tribo dos sacerdotes. Os sacerdotes não tinham posse na terra, eles nasceram, sacerdotes não, os levitas, nasceram para servir a Deus. Não era contado como as 12 tribos, e José também não era contado, mas os seus filhos, Manassés e Efraim, foram contados como as 2 tribos para compor as 12. As 12 tribos nasceram no Egito, e a história de Israel, da sua descendência até hoje, é por causa de José, que Deus mandou no Egito para guardar um povo, para guardar uma nação. Se hoje a gente tem aqui a chance de ler a Bíblia, se hoje nós falamos de Jesus, que é descendência de Judá, se hoje nós podemos entender tantas coisas daquela época, é por causa de um homem, que suportou suas crises, no mais tenso momento, e Deus o permitiu subir de nível, até que ele tivesse revelações de coisas espirituais. Deus quer te levar a enxergar as coisas não como o mundo quer que você enxergue. Deus quer mudar a minha ótica, a sua ótica, para a gente ver com os olhos de Deus. Enxergue, contemple, esse tempo não é de morte, é tempo de vida. Pastor, mas o meu tempo é difícil, a minha luta é grande. Segura as pontas, meu irmão, segura as pontas, não reclama, não blasfema, não briga, não discute, fica quietinho, faz o que Deus quer que você faça, obedece, honra a Deus, honra a palavra, honra a sua esposa, honre seu marido, honre seus filhos. O tempo do deserto vai passar, vai passar. Aquela imagem de você numa carruagem como escravo está chegando ao final. Você vai estar numa carruagem. Olha Jesus dizendo: olha para o meu servo aí, ó. Olha para quem eu dei honra, olha para quem eu cuidei no Egito. Eita, cara, church, vai chegar um tempo onde Deus nos fará crescer. E eu profetizo, 2024 é o nosso tempo de crescimento. Sim, Senhor.